eu quero dar ênfase de Hebreus 12 a partir do verso 5, mas eu vou ler a partir do 1 para você entender o contexto do escritor aos Hebreus, o que ele está dizendo em Hebreus capítulo 12. Então eu vou ler muitos versículos, mas é bom, você vai se expor à palavra de Deus. De Hebreus capítulo 12, está escrito assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus Cristo, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ou seja, lembre de tudo aquilo que Jesus sofreu e suportou pelos nossos pecados, e aí você não vai se cansar e nem vai se desanimar. O verso 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Verso 9: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Verso 11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto da justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que fale ao nosso coração através dessa palavra bíblica. Feche os seus olhos aí, por favor. Pai Santo, obrigado por essa palavra, obrigado por nós nos expormos à Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela penetra a alma e o espírito, e é capaz de discernir as intenções do nosso coração. Então revela através da Tua palavra o Teu desejo, a Tua vontade na nossa vida, e Senhor, nós nos submetemos a ela agora. Fala especificamente com cada um de nós, Senhor, me usa como canal nas suas mãos agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, eu tenho ensinado a você que Deus trabalha todos os dias na nossa vida. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós diariamente, só que Deus trabalha de uma forma invisível. O nosso Deus é Espírito, e muitas vezes você não vê o que Deus está fazendo, mas o fato de você não estar vendo não significa que Deus não esteja se movendo, e Deus não esteja trabalhando.
Deus trabalha em processos diários para executar tudo aquilo que Ele tem para você. Deus, Ele tem propósitos na tua vida. Deus tem propósito para você. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. E para que esse propósito vá se cumprindo dia após dia, Ele vai trabalhando em você. Ele vai modelando você. Algumas coisas que Deus vê que é excesso, Ele vai trabalhar para tirar. Então o excesso Deus trabalha para tirar. Algumas coisas que Deus nos vê em falta, o Espírito Santo trabalha para completar. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor levou o profeta até a casa do oleiro, e ele viu quando o oleiro, ele estava ali trabalhando um vaso de barro. Eu não sei se você já viu algum filme, antigamente, para se fazer vasos, e até hoje se faz assim. É uma roda que a pessoa senta e fica com o pé, é um torno com roda, e essa pessoa, ela vai chutando aquela peça embaixo, e aquilo vai rodando, e aquele barro, ele vai sendo modelado nas mãos do oleiro. Então Deus trabalha da mesma forma. Quando o Senhor está trabalhando na nossa vida diariamente, Ele vai dizer: está com excesso de barro, então eu vou tirar. E Ele diz assim: nessa área está faltando completar, e o Espírito Santo completa. Eu quero profetizar na tua vida que Deus está trabalhando em você hoje. Deus está trabalhando todos os dias, naquilo que falta e naquilo que excede, em coisas que são necessárias Deus tirar, para o cumprimento do propósito, e coisas que são necessárias Deus acrescentar, para que também você possa viver o propósito de Deus. Eu quero declarar que você vai viver todo o propósito que Deus tem para a tua vida, toda a promessa que um dia Deus fez para você, Ele é fiel para realizar, em nome de Jesus. Eu preciso, como filho de Deus, me submeter ao trabalhar do Espírito Santo. Quando eu resisto o Senhor, Ele não deixa de trabalhar, mas Ele vai me convencendo a cada dia mais, para eu poder me render. Quanto mais rendido você está à ação do Espírito Santo, mais Ele pode trabalhar. Quanto mais resistido você fica, às vezes chega a hora que Deus vai ter que te quebrar. O vaso estiver torto demais, precisa ser quebrado e refeito, mas mesmo assim, Deus vai trabalhar na tua vida. Ele não desiste de trabalhar em você. Ele está trabalhando em você agora. Ele está trabalhando lá na tua casa agora. Ele está trabalhando nos seus familiares. Ele está trabalhando, irmão, nos seus relacionamentos. Ele está trabalhando na área que você não sabe mais o que fazer e não entende as respostas que você precisa ter. Deus continua trabalhando. Deus está trabalhando diariamente em processos diários, ainda que você não veja, e mesmo que você não sinta, Deus trabalha. Deus não faz nem antes e não vai fazer depois. Deus vai fazer na hora certa e do jeito certo. O Espírito Santo está trabalhando em cada área da sua vida, e eu creio que Deus está trabalhando agora. Eu creio que Deus está trabalhando aqui agora, nesse momento, irmãos. Ainda que você não veja, a nossa fé não está no que nós vemos, a nossa fé está na promessa que Deus nos fez. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na minha família, Deus está trabalhando em áreas que Ele tem propósito, em rompimentos que Ele quer, em transformações que Ele quer me mudar. Quando, irmãos, Deus Ele vai trabalhar em mim, em você, Ele olha para o modelo. Nós somos o barro, o modelo é Cristo. Nós somos o barro, o modelo é Cristo. Então Ele olha aquela peça feita, completa, aquele vaso perfeito, e Ele diz: tem excesso, eu vou tirar, tem falta, eu vou completar. Cada dia mais, o Espírito Santo está trabalhando para você ficar mais parecido com Jesus. Você pode se alegrar com isso? O Espírito Santo está tornando você cada dia mais parecido com Jesus. Pastor, mas eu me sinto tão diferente.
de Jesus, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, mas olha aquilo que você já foi. Irmão, você não é tudo que um dia vai ser, mas glória a Deus que você já não é mais o que foi um dia também. Deus está trabalhando em processos diários da tua vida, Ele está trabalhando em você, todos os dias. Diga comigo: Deus trabalha na minha vida, todos os dias. Vamos fazer uma oração ao Senhor? Diga: Espírito Santo, levanta a tua mãozinha, diga: Espírito Santo, eu me rendo ao teu trabalhar, trabalha na minha vida, todos os dias. O que tiver de excesso, eu te autorizo a tirar. O que não vem do Senhor, tira mesmo. E o que me falta, completa. Porque eu quero viver o teu propósito nessa terra. Em nome de Jesus. Irmãos, o que eu quero falar com você hoje é que nesse processo do trabalhar de Deus, às vezes Deus não desistiu de você. Então, existe algo na Bíblia, e nesse texto de Hebreus capítulo 12, que eu quero destacar, chamado disciplina de Deus, ou correção de Deus. Existem pessoas que quando ouvem falar disciplina de Deus, correção de Deus, logo fica temerosos, fica amedrontado, tem até medo de Deus os corrigir. Não, irmãos, o pai que ama, corrige os filhos. Todo pai que ama, corrige o filho. Então Deus, Ele não corrige você para tirar algo de você que vai fazer falta, é algo que precisa ser retirado mesmo, mas isso não é para te prejudicar, é para te promover. A correção de Deus não é para te prejudicar, é para te promover. Irmãos, olha aqui para mim. Quando uma criança, ela vai numa padaria com os pais, fica doida, porque o pai vai passar com aquela criança ali. Não sei se já aconteceu com você, papai e mamãe, estou vendo várias crianças aqui. A criança, ela olha para aquele caixa, de hora de pagar conta, tem chocolate de tudo quanto é tipo, tem bala que dá até para a criança pegar, tem chiclete, tem de tudo ali no caixa, é estratégico. A criança fica maravilhada com aquilo lá, só que ela não tem noção, ela não tem noção de propriedade, ela ainda não tem noção de valor, isso ainda está sendo desenvolvido, ainda precisa ser ensinado para a criança. E quando uma criança, às vezes o pai está pagando, está entretido ali, passando o cartão, fazendo o pix, quando vê, a criança está com o pirulito na mão, a criança está com a bala, a criança está com chicletes. Se o pai vai vista grossa e não corrige o filho, lá no futuro, ele vai ter que trabalhar com a consequência da falta de correção que ele não teve. Então, irmãos, a falta de correção no filho, porque pegou algo que não era dele, e deveria ter sido ensinado, deveria ter sido corrigido na hora certa, o pai tinha que ter dito para o filho: filho, não, isso não é seu, não pega, ou se você quiser, primeiro você pede para o pai, se o pai tiver dinheiro, o pai compra, mas você não põe a mão no que é seu. Na hora, a criança está sendo ensinada. Se o pai não ensina, no futuro o pai vai ter um ladrão em casa. Sem correção, existe uma deformidade de caráter. Então, se é assim, irmão, se o pai e a mãe não corrigem os filhos, não disciplinam os filhos, eu não estou falando de bater não, viu? Se o pai e a mãe não disciplinam os filhos e não ensina, o mundo vai tratar. Porque é assim, irmãos, o pai pode achar o filho lindo, a filha vai ser linda, mas o mau comportamento que ele tem em casa, na escola ou em qualquer outro lugar, vai ser evidente nos relacionamentos. E o que vai acontecer?
O pai e a mãe vai tratar com amor, porque o pai trata com amor. Diga comigo, o pai sempre trata com amor. Agora o mundo não. Não, na escola ninguém vai tratar com amor. Na rua ninguém trata com amor. Lá no trabalho ninguém trata com amor, não. Então o filho vai sofrer lá, para ser corrigido lá, numa correção que deveria ter sido feita pelo pai. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque nós temos um pai. Deus é o nosso pai. Em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. E o escritor aos Hebreus, ele destaca dizendo assim, irmãos. Ele diz aqui, olha, no verso de número 12. No verso 8, capítulo 12, verso 8, ele diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, diga comigo, a disciplina é para todos os filhos. Para quem que é a disciplina? Tem filho de Deus aqui? Então a disciplina de Deus é para quem? Não, você tinha que ter falado que é para mim, né? Não é? Você está saindo fora, né? Está liso que nem um quiabo. A disciplina é para quem? Para todos os filhos. Diga, a disciplina é para todos os filhos. Onde estão os filhos de Deus aqui? Então a disciplina é para quem? Ah, bom. E só para você? Não, para mim também. Para o pastor também. Porque eu também sou filho de Deus. Então, irmãos, olha o texto aqui. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, o que está dizendo aqui, irmãos? Que o Senhor, Ele vai tratar e nos corrigir naquilo que for necessário. E como um pai que ama o seu filho, Deus nos ama e nos corrige. O pai que ama, corrige. Está escrito, irmãos, em Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Diga comigo, disciplina a quem ama. Assim como o pai faz ao filho, a quem deseja o bem. Talvez, irmãos, você entenda correção e disciplina na esfera humana, porque talvez você foi muito judiado pelo pai na terra. Você tinha um pai que batia, um pai que era violento, que era agressivo, ou uma mãe assim, que tratou você desse jeito, e você acha que quando Deus fala de disciplinar e de corrigir, Ele vai fazer igual. Ele vai botar você de castigo no quarto escuro e vai deixar você lá escondido no escuro, dizendo: não falo mais com você. Você vai ficar de castigo aí dormindo. Não, Deus não faz isso não, irmão. Queridos, Deus disciplina, mas Ele nos trata com amor. Sempre quando Deus for tratar você, vai ser no amor. Sempre quando Deus vai tratar você, vai ser com amor. Ele não vai poupar você de coisas que serão necessárias serem tiradas, porque Deus vai olhar para mim, para você, e vai dizer: isso não cabe na minha história que eu tenho para você, isso não cabe no propósito, isso não serve mais para a sua vida. Algumas amizades não é para você ter, alguns comportamentos não faz parte daquilo que eu tenho para você. Então eu vou trabalhar para transformar e para tirar isso de você. Mas filho, tem algumas coisas que está faltando, e eu vou trabalhar dentro de você, eu vou trabalhar no teu coração para acrescentar o que falta. Se for necessário, irmãos, deixa Deus botar você no torno do oleiro, e deixa Ele trabalhar esse vaso, porque Ele sabe como trabalhar você. Ele vai trabalhar você nas mãos dEle. Você vai ser trabalhado nas mãos do Senhor. E olha, pode ter certeza que da mão do Senhor que vai sair muito melhor do que você imaginava. Você crê assim?
Então, irmãos, eu quero que você desconsidere por um momento a correção que você teve dentro da tua casa, porque talvez ela foi realmente de uma forma ignorante. Eu conheço pai e mãe que diz, eu estou corrigindo, eu estou amando, mas é na violência. Não, Deus não está tratando com violência, Deus está tratando aqui no amor. Irmãos, olha para mim, presta atenção, deixa eu ensinar o significado de correção. Corrigir é adquirir a forma correta. Corrigir significa também consertar e se endireitar. Vou dizer de novo, corrigir é assumir a forma correta. Corrigir significa também consertar e endireitar. Quantos irmãos aqui já cozinharam arroz? Levanta a mão, faz assim. Eu já fiz arroz. Você cozinha arroz? Que chique. Levanta a mãozinha, deixa eu ver os irmãos. Quanto homem que faz arroz, que bênção. Graças a Deus vocês quebraram esse preconceito, né, irmão? Que homem não cozinha. Que bom. Irmãos, quando a gente vai fazer arroz, cada um faz de um jeito, né? Mas todo mundo faz algo que é igual. A gente não pega um pouquinho da água do arroz, está tudo temperadinho ali, a gente não prova aquela água, para ver se está com sal ou sem sal? Não é assim que faz? Não é não, irmã? É, não é? Não? Você não experimenta um pouquinho daquela água? Ou só eu? Aí, se está faltando sal, o que eu faço? Obrigado, irmã Isabel. A voz da experiência. Coloco mais um pouquinho de sal. Isso na culinária, sabe o que significa? Sabe como chama? Corrigir. Corrigir o tempero. Então, é acrescentar o que falta. Irmãos, eu não sei se você já viu alguém plantando uma árvore, pé de laranja, pé de limão, um tempinho a semente fica lá escondidinha, mas depois ela começa a crescer, e vem uma estaca, que quem planta sabe, tem que colocar uma madeirinha do lado, para ela crescer, reto, porque se ela não tiver uma guia, ela vai crescer para os lados, espalhado e torto. Então, para crescer certo, é necessário então a correção. O que é correção? Assumir ou adquirir a forma correta, consertar ou endireitar. Está vendo como é bom? Quando Deus está trabalhando na nossa vida, Ele espera o nosso crescimento. E Ele olha para nós e Ele vê, para alinhar você, eu vou botar um crente estaca do teu lado. Irmão, eu quero profetizar que Deus vai unir você com alguns crentes estacas. Pastor Jefferson, o que é um crente estaca? É essa madeirinha que vai ficar do lado para dizer, ó, cresce reto assim, ó, aqui. Alinha isso aqui na tua vida. Alinha isso aqui. Eu quero colocar, irmão, que Deus vai unir você também a alguns crentes culinários, os masterchefs, que vai olhar para você e falar assim, ó, você é um arroz bom, está muito bom, mas está faltando mais um pouquinho de sal. E Deus usa pessoas para tratar a gente, e nos fazer crescer, e nos edificar com amor. Deus sempre vai tratar você com amor. Deus sempre vai tratar você com carinho. Tudo que Deus corrigir você, irmão, não é para matar você. A correção vai me matar. Não, irmão, não é não. É para te fazer crescer. É para te fazer melhor. É para direitar você. É para corrigir você. Para promover você. Quando Deus corrige alguém, é para promover esse alguém. E tem coisa que Deus permite sair.
E tem coisas que Deus vai falar, precisa acrescentar. O que eu tenho que dizer? Senhor, trabalha. Senhor, trabalha. Eu vou permitir Deus trabalhar. Queridos, a correção não vai parar você, vai promover você. Tem coisas que Deus vai realmente corrigir na nossa vida, por causa do propósito, para a gente não ser crente torto. Não, nós somos filhos de Deus. E ainda que no meio dessas correções, dessas situações que eu estou percebendo, algumas amizades estão saindo, eu estou ficando entristecido. Deixa sair, irmão. Deixa sair. Algumas coisas que eu dava valor agora eu não estou dando tanto valor, estou perdendo. Ó, irmão, Paulo falou assim: tudo aquilo que eu achava que era lucro, agora eu tenho como perda. Você sabe por quê, irmãos? Às vezes Deus permite você se esgotar só para mortificar o eu, porque quanto mais o eu é mortificado, mais Deus aparece. O eu é o nosso jeitão de ser, de fazer as coisas, é o nosso ego, irmãos. Ó, vou contar para você, você vai ler na tua casa. Aliás, tem 2 textos aqui que você pode ler comigo, não tem problema não. Se você quiser abrir aí, 1 Crônicas capítulo 21, 11, 12, eu quero contar para você. Deus trabalhando e corrigindo o servo dele. 1 Crônicas capítulo 21. Irmãos, você que está aqui começando a congregar conosco, sejam bem-vindos. Mas na missa eu prego usando a Bíblia. Eu vou usar muito a Bíblia sempre. Então, vai se acostumando. De 1 Crônicas capítulo 21, agora que você deixou aberto, aí você vai olhar para mim. Só abre e olha para mim. Eu vou contar a história para você depois ir no texto comigo. Deus havia levantado o rei Davi para governar Israel. E ele já estava sentado no trono, governando. Então estava tudo bem. Ele estava no lugar onde o propósito de Deus estava manifestando. Davi estava vivendo o propósito de Deus. Diga comigo, Davi estava vivendo o propósito de Deus. O que Davi estava vivendo? O que você está vivendo? Amém. Isso mesmo, irmão. Aí veio uma ideia na cabeça de Davi que partiu. A Bíblia fala que foi de Satanás. Mas Satanás, ele aproveita o orgulho humano. Davi olhou para a imensidão daquele governo e ele decidiu fazer um recenseamento em Israel. Ele queria saber o tamanho do reino, o tamanho do povo. Só que ele estava agindo sem instrução e sem permissão de Deus. Irmão, nós que somos filhos de Deus, precisamos pedir orientação a Deus do que nós vamos fazer na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Foi Deus que tinha colocado Davi no lugar de rei. Então, Deus colocou Davi no lugar de autoridade, mas quem governaria a nação do povo de Deus seria o próprio Deus. Então, Davi seria rei, mas quem governaria seria Deus. Davi seria o rei, mas quem governaria seria Deus, através da vida do rei Davi. E Deus não mandou ele fazer esse recenseamento. Deus não deu a permissão a ele. E sabe o que eu aprendo aqui? Olha para mim, irmãos. Eu aprendo que Davi quis encaixar Deus no plano que ele tinha para ele. Davi diz: eu tenho plano, eu tenho sonho, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo.
E agora Deus vai entrar na minha meta, Deus vai entrar nos meus planos, e Deus vai se encaixar nos meus objetivos de vida. Só que Deus não faz isso. Você não encaixa Deus nos planos seus. É você que se submete à vontade de Deus. É você que se submete aos planos de Deus. E não Deus que se submete aos nossos planos. Existem pessoas que planejam e elas começam a determinar para Deus: Deus, vai acontecer. Elas mandam em Deus, elas querem ordenar para Deus, e Deus diz: o plano que eu faço para você, você participa, mas quem realiza sou eu. Mas o plano que você quiser fazer para você, sem me consultar, sem estar comigo, sem eu ter instruído você, você vai sozinho. Eu não vou estar lá. E Davi, irmãos, ao invés de se submeter à vontade de Deus, não, ele quer fazer do jeito dele. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, achando que aquilo que a gente está fazendo é certo. Inclusive, irmão, aqui é um perigo, porque você acha que é muito espiritual, muito de Deus, você acha que tudo que você está fazendo tem a ver com Deus. Não é porque um dia Deus usou você, não é porque um dia Deus honrou você, não é porque um dia Deus colocou você numa posição de maior autoridade, que você pode se orgulhar achando que agora você sabe tudo, e nem orar para fazer as escolhas e os próximos passos, e dizer: agora tudo que eu fizer Deus está. Não está não. Deus está naquilo que Ele instruiu você. Naquilo que Ele não instrui, você vai sozinho. Mas Deus não alerta, irmão, lembra que eu falei que Deus vai colocar uma estaca do teu lado, para fazer você crescer certo e direito? São pessoas que Deus usa para alertar você, e você tem que ouvir. Hoje, Deus colocou um pastor aqui, essa palavra também é para mim, mas estou aqui, irmão, na função de estaca. Aquele que está ali do teu lado e fala assim: irmão, vamos endireitar a tua vida, vamos endireitar as coisas aí, porque você vai ver o que Deus pode fazer, se você se submeter à ação do Espírito Santo de Deus. Davi, ele tinha alguns capitães ao lado dele, alguns amigos, e um dos amigos de Davi, um dos capitães, amigo de Davi, disse para o rei Davi: Davi, o reino todo já é seu, Deus já te entregou, que Deus multiplique 100 vezes mais o povo se for necessário, você não precisa fazer isso, Deus não vai se agradar. Irmão, é gente que fala para você: não faz isso, que isso não vai agradar a Deus. Mas aquela pessoa é chata. Irmão, é bom ter um chato crente perto de você, que vai ser aquela vara, que vai dizer: olha, eu amo você, eu quero corrigir você no amor. Isso não tem a ver mais com a sua vida, isso não tem mais a ver com a história que Deus tem para você. Então, Davi ouviu, Davi estava sendo corrigido, e Deus estava usando uma pessoa do lado dele para dizer: isso não é vontade de Deus para você. E mesmo assim ele insistiu. Ele levantou um recenseamento em Israel, irmão, e Deus reprovou. E quando Deus reprova, vem a correção. A Bíblia diz que o Senhor reprovou a atitude do rei Davi, e aí veio corrigi-lo. E aí Deus mandou um profeta chamado Gade, e que foi dizer: olha, Davi, Deus vai corrigir você. Só que escuta, Davi, assim te diz o Senhor, tem 3 escolhas para você fazer, nenhuma delas é boa, mas eu não tenho outra palavra, porque Deus vai trabalhar com você. Olha ali comigo, irmãos, 1 Crônicas capítulo 21, verso 11 e 12, olha ali comigo, por favor. 1 Crônicas, livro das Crônicas, capítulo 21, verso 11. Então Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, Davi, escolha
3 anos de fome, ó a correção, hein? 3 anos de fome, 3 anos fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias pela espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou, ou seja, o Senhor. Irmão, Deus deu para Davi uma correção, e ela é terrível. Você vai passar necessidade, você vai passar fome, 3 anos, ou seja, a escolha errada que você tomou, sem consultar Deus, dizendo, Deus vai encaixar no meu plano, vai levar você à necessidade. Irmão, tem gente que se enfia em conta, se enfia em dívida e diz, agora Deus banca, porque eu tenho fé. A fé vem quando você ouve a palavra, e não quando você obriga a Deus a fazer o que você quer. Davi entraria por 3 anos aqui do período de escassez financeira, fome. Fome na Bíblia é necessidade, é crise. Existe muita gente que quer dar o passo maior do que a perna, e diz assim, é um passo de fé. Você só se move com fé depois que Deus fala. Antes de Deus falar, você não se move. Você pode sonhar, você pode até querer, mas ainda continua dentro da tua vontade. Agora, quando você ouve Deus falando, chegou o tempo, é o processo, agora é a hora. Aí, irmão, aí ninguém impede. Ninguém impede quando Deus fala. Ninguém. A segunda coisa é que Davi, a outra opção que você tem é ser perseguido pela espada do seu inimigo durante 3 meses. Irmão, pensa numa perseguição. Aí eu estou passando perseguição lá na vizinhança. O que é isso? Eu estou passando perseguição na empresa. Eu estou passando perseguição em algumas áreas da minha vida. Estou sendo perseguido, eu não estou entendendo. Davi, você vai escolher. A espada, você vai fugir. O que é a espada? É gente acusando você, gente atacando você, gente falando mal de você na rede social, gente mandando WhatsApp que você não queria estar ouvindo, e tem que fugir. Você quer 3 meses daquela pessoa lá envenenada na tua cabeça? Acusação. Terceira opção, Davi, vou te dar 3 dias de praga. O anjo do Senhor vai assolar Israel. Decida como você quer. Ou seja, você tomou uma decisão errada. Agora você comprometeu a sua vida, comprometeu a sua família, e as pessoas perto de você. Não tem jeito. Existem algumas escolhas e decisões que nós tomamos sem pensar, que afeta dentro de casa, irmãos. Afeta as pessoas que nós amamos. Afeta as pessoas ao nosso redor. A gente age por impulso. E aí, Davi, ele escolhe ser tratado por Deus, porque ele ia ser tratado. Só que ele decide, eu vou ser tratado por Deus, nas mãos de Deus, que eu não vou cair na mão de homem. Olha ali comigo, 1 Coríntios capítulo 21, verso 13. Achou? 1 Crônicas, né? Eu falei Coríntios? É para os corintianos ficar felizes. 1 Crônicas capítulo 21, verso 13. Davi respondeu, é grande a minha angústia. Vamos parar aqui. Irmão, você já fez alguma coisa errada e diz, que cabeçada que eu dei? Aconteceu com você já? Aconteceu? Comigo também. Aconteceu com alguém aqui de ter dito assim, ai meu Deus,
ruim por dentro, porque eu não devia ter escolhido isso. Eu acho que Deus nem está nesse negócio, porque as coisas não vai, as coisas não rompem, as coisas não acontecem. Irmão, se não está rompendo, não está acontecendo, é porque realmente Deus não está lá. Porque quando as coisas vêm de Deus, elas fluem. Porque toda palavra que Deus empenha, junto vem os recursos, a provisão e a promoção. Então você está insistindo, então você vai ter que rever se essa escolha não era errada. E aí a gente para. Ai, mais uma vez eu errei de novo nisso. Mais uma vez eu fiz uma escolha errada na minha vida. Mais uma vez eu fiz o que eu não devia fazer. Eu passei, né? Como que fala? Carruagem do burro? Eu passei a carruagem na frente dos burros. Olha eu de novo agindo na ansiedade. Olha eu agindo de novo na minha precipitação. E aí ele disse: é grande a minha angústia. Ele sabia, eu fiz errado. Só que aqui, irmão, aqui vai mostrar por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não errava, porque nós erramos, mas ele tinha disposição de deixar Deus tratar ele. Ele diz assim, olha ali, 1 Crônicas 21:13, Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não na mão dos homens. Davi conhecia o Senhor. Davi sabia que Deus era um Deus misericordioso. Talvez Davi já tivesse ouvido falar, talvez tivesse lido Lamentações 3, 22 e 30 e 23, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Davi conhecia o Senhor, e ele estava dizendo: se eu cair, que eu caia num lugar seguro. O homem vai me tratar mal, mas se Deus vai me tratar, se Deus vai me corrigir, se Deus vai me disciplinar, eu prefiro cair na mão dele, porque Deus vai fazer com amor. Deus vai tratar a sua vida sempre no amor, irmãos. Deus vai tratar você no amor. Deus está tratando você agora, porque Ele não desiste nunca dos seus filhos. Pastor, onde está a fé? Porque esse culto não é de fé? É. E eu quero falar então agora, irmão, ouça o que eu vou te dizer. Não tenha medo dos tratamentos de Deus. Ele conhece você, Ele sabe o resultado que Ele espera na tua vida, Ele sabe o que Ele quer colher em você. Tem coisas que Deus vai realmente convencer você que tem que sair da tua vida. É quando Deus trata para tirar mesmo. E tem coisas que Deus está dizendo: está faltando, filho, está faltando isso na sua vida. E Deus vai convencer você que a graça vai acrescentar isso na sua vida. Em nome de Jesus, Deus não desiste de trabalhar em você, e se Ele está trabalhando ainda em você, é porque Ele não desistiu. Se você está ouvindo essa mensagem que Deus me mandou entregar para você, é porque Deus está trabalhando, Deus está decidido, irmão, a efetuar esse trabalhar, essa obra. Aquele que começou a boa obra é fiel, e Ele vai completar até o final. Aquele que começou essa boa obra na sua vida, Ele é fiel, e Ele vai completar até o final. Deus não vai deixar nada pela metade. Hoje Ele está trabalhando um pouco, amanhã vai trabalhar de novo, e assim, em sucessão de trabalhares diários, num processo diário do agir do Espírito Santo, Ele vai te modelando, te aperfeiçoando. Ele não desiste de você, em meio às nossas, mesmo em meio às nossas falhas, erros e fracassos. O Senhor está disposto a colocar você de pé, levantar e fazer você de novo ser promovido mais uma vez. A correção é para promoção. Deus sempre vai tratar você com misericórdia. Ele ama você.
Ele ama você. Eu creio que você é amado de Deus. Eu creio que você é filha amada do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou comigo nesses dias. Se você crê, Deus vai realinhar a sua vida. Deus vai realinhar a sua vida. Sabe alguém que olhou e falou assim: olha, está um pouquinho torto, essa área da sua vida precisa ser corrigida, essa área da sua vida precisa ser realinhada, eu preciso trabalhar no teu casamento, eu preciso realinhar teu casamento, eu preciso trabalhar te dando sabedoria para cuidar da tua vida financeira. Olha aqui para mim, irmãos, a sabedoria na área administrativa financeira não é pelo que você ganha, é pelo aquilo que você é capaz de guardar. Você tem que aprender a guardar, você tem que ter uma reserva, ainda que seja pouca, e se você não começar, você sempre vai ficar nesse processo de pagar conta atrasada, e aí Deus permite alguns desajustes, para reajustar, para te ensinar. Então entenda, irmãos, o Espírito Santo é essa estaca do teu lado, sabe? O Espírito Santo é essa estaca do teu lado, o Espírito Santo está assim do teu lado, de pé, ele está corrigindo, ele está realinhando os seus passos, ele está realinhando a tua rota, ele está realinhando o teu destino, ele está realinhando, irmão, aquilo que antigamente era totalmente distorcido, errado, ficou comprometido. Deus está trabalhando na tua vida, corrigindo a sua vida hoje. Estou profetizando em nome de Jesus que o Senhor está corrigindo a tua vida hoje. Eu quero que você profetize para o teu irmão, porque essa mensagem é boa, maravilhosa, porque é Deus trabalhando e Ele trata com amor. Fala assim: em nome de Jesus eu creio que o Espírito Santo de Deus está corrigindo a sua vida hoje. Aquilo que tinha tudo para ficar torto, aquilo que tinha tudo para crescer errado, vai voltar a ser reajustado, vai crescer da forma certa, vai ser corrigido, vai ser realinhado. E diga aí: em nome de Jesus, vai se endireitar. Sua vida vai se endireitar. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe muito bem que precisa algumas coisas consertar aí dentro de você. Algumas coisas estão bem, outras só Deus para realinhar, porque nem você sabia mais o que fazer. Mas o Senhor me manda te dizer: eu estou aqui porque eu não desisto de você. Eu sou capaz de realinhar a tua história, eu sou capaz de mudar a tua realidade, eu sou capaz de colocar você endireitado, endireitar os seus caminhos, endireitar a tua vida, endireitar a tua casa, a tua família, teu casamento, teu trabalho. Eu não desisti de você, eu tenho um propósito para você, e eu vou fazer cumprir esse propósito, em nome de Jesus. Você crê assim? Escuta, vou terminar com essa frase que Deus me mandou te dar, guarda ela. Olha o que o texto diz assim, irmãos: verso 7, suporte as dificuldades, recebendo como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo pai? E se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos
legítimos, mas sim ilegítimos. Verso de número 10: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Diga: Deus me disciplina para o meu bem, para que participamos da sua santidade. Quem suporta a correção, vence o processo, celebra o propósito. Conta para o irmão pertinho de você, diga aí, enquanto o louvor vem cá, diga para o teu irmão, levanta a tua mão para o teu irmão, diga aqui, ó, suporta a correção. Deixa Deus corrigir você. Deixa Deus realinhar você. Esse processo vai passar. E se você vencer esse processo, você vai celebrar o propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? Você crê assim? Põe a mãozinha no teu peito aí, no coração. Feche os seus olhos. Fala comigo, fala assim. Repita a minha oração, diga: Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é o meu Pai, e o Senhor não desiste da minha vida. O Senhor está tratando de mim, e eu quero te agradecer. Eu me submeto ao teu tratamento, eu me rendo à tua vontade. Que seja feita a tua e não a minha. Pai, eu peço perdão por todas as vezes que eu tracei planos, objetivos e metas, e eu quis encaixar o Senhor dentro. Hoje eu decido que os planos, objetivos e metas que eu vou viver, elas vão ter resultados, porque elas vão de te ouvir. E no nome de Jesus, aquilo que o Senhor me prometeu vai se cumprir. Agora, Senhor, tira de mim os excessos, aquilo que não deveria mais estar. Realinha a minha vida, ajusta de novo o meu caminhar, porque eu creio que o teu tratamento é de amor. Eu prefiro ser tratado nas suas mãos do que na mão dos homens. Então, Pai, trata a minha vida agora, porque eu creio que depois desse tratamento, depois de todo esse processo, eu vou viver o teu propósito. Eu vou viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Ele, você pode glorificá-lo.